Segunda eu começo podcast. Cada um eu começo de um jeito. Não tem problema. Eu vou chamar o Pablo, toda vez que a gente for começar, o Pablo vem aqui, ele faz a abertura, que tem que ver o padrão da abertura dele. Também toda hora eu tô falando isso, porque realmente é diferente. E aí a gente vai ter um padrãozinho bonitinho. Bom, só voltando aqui, o podcast do estilo de vida, a mudança de comportamento, da obesidade, do emagrecimento, do condicionamento físico. Sempre trazendo pessoas aqui do dia a dia, da ciência, pessoas com doutorados, pessoas com mestrado e pessoas que são professores que estão na prática aí há muito tempo. A gente quer trazer um pouco de tudo. Hoje com mais um convidado especial, uma pessoa que eu trabalhei lá nos tempos de Proforma, que não existe mais, a saudosa Proforma. Conheci o Ramon Peçanha. Daqui a pouco eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Conheci o Ramon, ainda era estagiário. Ramon, você era estagiário também ainda? Já era professor? Eu acho que já era professor, já era, conheceu. Já era Ramon professor, estagiário. Viramos colegas, amigos. Hoje somos amigos de assunto, inclusive. Exatamente. Porque estudamos o mesmo assunto. Pedro, alguma palavra inicial? Não, só agradecer aí a presença do Ramon. Vai ser um prazer o nosso papo. Não tive o prazer de trabalhar com ele diretamente. Eu estava na mesma época, eu estava na Estação do Corpo. Mas, obviamente, que a gente se cruza sempre aí, conhece de nome e já assisti ele falando. Eu sei que é um espetáculo, então é isso aí. Ansioso pro nosso papo. É engraçado essa cara velha aqui. Eu falo às vezes que eu fui estagiário e aluno de algumas pessoas que são mais novas do que eu, que é isso mesmo, tá, pessoal? É isso. Porque eu comecei mais tarde na profissão. Ramon certamente é mais novo do que eu. Ramon, quem é Ramon Peçanha? Bem, gente, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, tá? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, estar debatendo. É uma das crenças que eu tenho, que eu acho que essa crença ela tem uma fundamentação científica, é que 3 cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu vim trazer assuntos aqui pertinentes para o nosso dia a dia, que tem embasamento científico, que tem esse norte, né, científico, mas que sejam aplicados ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. É sempre, para mim, fundamental para engrandecimento profissional, não só, né, dos que estão escutando a gente, mas de nós todos aqui, né, que ainda trabalhamos na área. Então, para mim, eu agradeço o convite, tá, sobre o que a gente vai debater hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, eu sou professor de educação física e também fisioterapeuta, né? Eu trabalho há quase 20 anos, há 20 anos já, na verdade, esse ano faz 20 anos que eu estou no mercado de trabalho, trabalhando, né, com atividade física, com doenças crônicas. Então, assim, eu tenho essa experiência de quase 20 anos de prática clínica e também tive uma experiência acadêmica que foi muito importante para o tipo de raciocínio que eu consegui construir, né? Então, uma das coisas que eu levei por um bom tempo na minha vida foi trabalhar com pesquisa básica. Então, eu trabalhei no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, fiz meu mestrado lá, iniciei um doutorado lá também. E depois passei para a Fiocruz, passei uns anos trabalhando na Fiocruz, né? Então, assim, essa vivência foi muito importante para mim, porque foi lá que eu trabalhei com diversas pessoas de formações diferentes, com médicos, com veterinários, com biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas, todos trabalhando em prol da biologia, da fisiologia básica. Então, isso me deu uma base muito profunda para entender o cotidiano. E para entender, às vezes eu fico pensando que eu sou um biólogo do exercício muito mais que um professor, porque eu consigo entender muito dos mecanismos, mas eu vejo o exercício físico, muitas vezes, como mais um dos estresses, mais um dos milhares de estresses fisiológicos que a gente tem durante o dia a dia, né? Fome, dor, né? Sede, se alimentar, estresse emocional, né? E o estresse físico. Então, eu sempre fico tentando parear, né, o exercício físico com outros fenômenos e outros estresses fisiológicos para tentar entender melhor mais à luz da biologia, que é essa parte da minha formação. Então, hoje que eu vim conversar com vocês é um pouco desse apanhado todo da minha vida e também um convite a todos a tentar ter um raciocínio um pouco, né, tentar sair da zona de conforto em relação a essa área que a gente sabe bem falar sobre, que é a área mais mecanicista, de sinais, de vias, que é a formação que eu tenho, biológica também, né? E tentar entender um pouco mais o comportamento humano e tentar entender como é que esse comportamento humano é modificado por essas vias modificam o comportamento, né? E vice-versa. Perfeito, perfeito. Ramon, hoje a gente vai entrar no assunto que é o assunto que durante muito tempo foi um assunto
central do podcast, que antes de se chamar Segundo Eu Começo, que isso é uma transformação, chamava Obesidade e Emagrecimento. Era Resenha Movement, Obesidade e Emagrecimento. Hoje é o Segundo Eu Começo podcast. Então, te trouxe aqui para falar do assunto que era o assunto central, que é a obesidade. E aí eu já quero partir aqui para a pergunta, para a gente tentar seguir aqui a nossa pauta. Pelo menos a primeira pergunta da pauta vai. Primeira vai. Tá. Por que a gente ouve muito falar que a obesidade é uma doença? Mas por que se considera? Por que a obesidade é uma doença? Bem, gente, olha, isso é uma das searas engraçado pensar, né? Que como é tão prevalente, preocupante, e a gente ainda tem um entendimento muito pequeno. E para mim, o mais grave, até dentro da própria área de saúde, a gente tem um entendimento pequeno sobre por que a obesidade é uma doença, né? A obesidade, ela tem um CID hoje, né? Para quem não sabe, o CID é a Classificação Internacional das Doenças, dado pela OMS, é o CID E666. A gente pode ir lá, você vai lá na classificação e vai ver que tem o CID lá, obesidade, que é uma doença, né? E ela é uma doença decorrente da deposição de gordura no corpo. Então, assim, ela não é uma gordura no corpo, ela é uma doença, né? E acontece por causa dessa deposição. É importante entender que, por muito tempo, ela foi vista como um fator de risco, né? Ela era um fator de risco. A gente sabe que ela vem de diversas causas, né? São causas múltiplas, né? E ela tem diversos desdobramentos também. É difícil, o manejo da obesidade ela ainda está para ser descoberto, né? Hoje a gente tem um trabalho da comunidade científica incansável tentando fazer isso acontecer, mas muitas vezes com sucesso que é a passo de formiguinha, né? É bem difícil, mas na prática clínica a gente também está patinando pelos conceitos que já foram ali colocados e não se fala sobre isso. Só para vocês terem noção, hoje, pouquíssimas faculdades de medicina no Brasil, elas têm disciplinas que falam sobre obesidade, né? Se a gente pensar hoje na residência de endocrinologia, que seria, né, a principal responsável por levar a obesidade como né, abordagem terapêutica, né, em cima da obesidade, nós temos hoje mais ou menos 6 mil endocrinologistas no Brasil, né, que, considerando a população de mais de 200 milhões de pessoas, é uma quantidade muito grande de pessoas que poderiam ter um manejo mínimo, né, da obesidade. E, ao mesmo tempo, se você for parar para olhar a faculdade da USP, né, a Faculdade de Medicina da USP, que é uma das mais renomadas do Brasil, em 6 anos de faculdade, a USP tem mais ou menos 2 horas de estudo sobre obesidade. Então, assim... Assustador. É assustador pensar isso. Aí você pode pensar que o lugar onde se mais se pensa sobre obesidade no mundo é os Estados Unidos, né? Nós temos o foco da epidemia global, né, de obesidade, da pandemia, né, de obesidade, é os Estados Unidos. E se você for perguntar para um professor de medicina da faculdade de Harvard quanto tempo mais ou menos tem de estudo da obesidade na faculdade, ele vai dizer para você que tem 1 hora. Então, assim, ainda é pior, né, pensar isso. Então, nós sabemos que é uma doença. Ela é uma doença que gera uma inflamação crônica de baixa intensidade, né? Essa inflamação crônica de baixa intensidade, ela tem um entendimento muito raso, né, da comunidade, na área de saúde, na comunidade médica, sobre que tipo de agravos ela pode gerar. E ela é subclínica. Você não sente dor, você não tem manifestação, né? Você consegue olhar uma pessoa hoje, mais ou menos, entender que ela pode estar sofrendo de obesidade. Mas se você perguntar se a pessoa se ela está sentindo algum tipo de incômodo ou dor por causa daquilo, só nos casos mais extremos ela pode dizer que a consequência do excesso de peso pode estar gerando algum tipo de problema para ela, mas dor, né, limitação direta pelo aquele excesso de gordura, não, né? Então a gente sabe hoje que essa inflamação, ela gera agravamentos sistêmicos. O que isso quer dizer, essa inflamação sistêmica de baixa intensidade? Isso quer dizer que se você pegar qualquer tecido do corpo desse indivíduo, se você pegar uma biópsia, corpo, cérebro, pele, músculo, pâncreas, tecido do trato gastrointestinal, qualquer lugar você pegar, você vai ver células inflamatórias. Aquilo ali está funcionando mal, né? Aquilo não está funcionando bem.
E isso gera consequências? Sim, essa inflamação crônica de baixa intensidade, ela provavelmente é a maior causadora de todos os problemas e desdobramentos que nós vemos, né, e nós assistimos por causa da obesidade. Né, os problemas metabólicos, os cardiovasculares, né, os cerebrovasculares. Né, então, a hipertensão arterial sistêmica. Né, falando que Uma vez que você sustenta isso por anos e anos e anos, o agravo vai ser cada vez maior. Falando sem sair do assunto, mas falando de um trabalho que acabou de sair, publicação do Faculdade de Medicina da USP, fantástico, do Schiavon, mostrando o seguinte: eles rodaram, né, um trial em que eles pegaram um grupo de pessoas e acompanharam por anos, que fez cirurgia bariátrica e fez emagrecimento por via conservadora. E depois de 5 anos, o que eles perceberam? Que aquelas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas tiveram 80% delas teve remissão no uso de remédios antipertensivos. E aqueles que fizeram um emagrecimento não tão bem sucedido, né, quanto a da bariátrica por via comportamental, eles tiveram uma remissão bem menor, acho que 17% ou 23%. Uma coisa assim. O que eles estavam tentando entender é qual é o impacto do emagrecimento e do percentual de gordura no corpo para a origem da hipertensão. Então, o que eles conseguiram ver é que tinha uma associação fortíssima. Né? Realmente, você consegue fazer remissão de algumas pessoas simplesmente por essas pessoas emagrecerem drasticamente, é claro, porque vamos considerar que o SUS hoje ele não tem tratamento de prevenção. Né? Ele tem uma cartilha ótima, desculpa, gente, ele tem uma cartilha ótima de prevenção para a obesidade, mas ele não tem nada de tratamento que não seja cirurgia bariátrica. Nós só temos hoje como algo dentro do protocolo do SUS, cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade. O resto é uma coisa muito en passant dentro da prevenção. Né? Então, assim, essa cirurgia bariátrica, pelo menos, ela está mostrando para a gente que até nesse contexto você consegue, né, tirar uma doença que é gravíssima, né, silenciosa, gravíssima, você tira ela de contexto quando você faz uma intervenção drástica e consegue né, tirar esse contexto do depósito exacerbado de gordura no corpo. Pô, perfeito. Eu acho que talvez essa dificuldade de você ter outras fontes de ataque, né, a questão preventiva, é porque a gente fala, não, ali se alimenta, né, come menos e se exercita mais. Falar é mole. O segredo está no fazer. E a gente que pega muitas vezes os clientes que têm capacidade, estrutura para ir a múltiplos profissionais, porque é uma questão multidisciplinar total, sem dúvida. Ainda assim tem dificuldade. Imagina uma população mais humilde que vai ter muito mais dificuldade de ter esse acesso. Então, eu não sei nem como é que talvez seria, aí, entre aspas, em defesa do SUS, né? Talvez seja por uma questão de alocação de recurso mesmo. Na verdade... Assim, eu acho que se eu alocar muito recurso aqui, eu ainda não sei como é que eu vou conseguir resultado, né? Aqui eu já... É uma coisa, resolvi e pronto. Pedro, eu na maior parte do argumento eu concordo plenamente com você. Estado precisa pensar em custo-efetividade. Então, os trabalhos estão associados à custo-efetividade. Né? Então, assim, você não pode ter um custo muito alto com nenhum tipo de intervenção que ela seja duvidosa na diminuição do contexto. Né? Então... Ramon, só pedir, só para você puxa o microfone mais para você, que é mais fácil você andar para frente. Tá Pode bom. Pode puxar mesmo. Tá ok. Ficar aqui uns 4 dedinhos aí da sua boca, que aí não tem erro. Tá beleza. Tá melhor assim? Valeu. Beleza. Então, assim, Então, Estado tem que pensar sempre nisso. O menor custo que você pode ter, na maior efetividade que você pode ter na intervenção. O que diversos especialistas da área de obesidade hoje só reclamam em relação ao Brasil é que, de fato, nós já temos algumas intervenções que são mais efetivas em relação à intervenção farmacológica. Né? Nós temos algumas intervenções que elas poderiam ser barateadas se elas tivessem sido colocadas como prioridade, já que a obesidade gera um custo, né? Um custo Estado, é um custo que passou de centenas de bilhão. Né? Então, assim, o custo Estado é um custo gigantesco. E
E se você tivesse essa intervenção, talvez você diminuísse drasticamente algumas entradas em hospitais por diversas outras doenças que são os desdobramentos, né, da própria obesidade. Perfeito. Né? Esse ponto que você trouxe, Pedro, você vê, mesmo naquelas pessoas que têm uma condição maior, que têm um acesso maior à informação, um acesso maior a recurso, A profissionais? a profissionais, né? Quando eu falo recurso, Sim. eu me refiro a tudo, remédio profissional, conhecimento, tudo. Mesmo essas pessoas, mesmo nelas você tem um índice alto hoje de sobrepeso e obesidade. O que dá ensejo a gente falar da pandemia e do paradigma desse crescimento. Como é que você vê esse... Então, na verdade, a gente realmente... vamos falar do Vigitel, né? Para quem não sabe, o Vigitel é uma pesquisa nacional do Ministério da Saúde, que ela é um inquérito telefônico, né? Para entender sobre a qualidade de vida do brasileiro. E um dos tópicos que são avaliados é o peso e a altura, para a gente tentar entender, né, como é que esse brasileiro está em relação a peso e altura, tabagismo, né, etilismo, consumo de vegetais, consumo de... Agora, melhor, né, que foi inserido há pouco tempo, consumo de ultraprocessados. E o que a gente vê é o seguinte, ele foi criado em 2006, o Vigitel. De 2006 até 2019, a prevalência... Isso é a grande preocupação. A prevalência da obesidade ela aumentou em 78%. Né? A gente sabe que existem pessoas... assim, se você for avaliar a população global, desde que o mundo é mundo, existem pessoas que estão no quadro de obesidade. Né? A gente ainda tenta entender os mecanismos envolvidos. Mas que essa obesidade deu um salto e ela virou uma epidemia, é outra pergunta científica. Então, a gente tem duas perguntas científicas aí. Né? Uma é qual é a origem da obesidade, que, na verdade, é quase o pote de ouro depois do arco-íris. Né? E a outra é um pouco mais preocupante, que é que salto foi esse global de número de pessoas com obesidade? Né? O que está acontecendo? Então, a gente tem diversos questionamentos, né, sobre isso. Os Estados Unidos acho que os Estados Unidos foi um dos primeiros países que começou a tentar entender essa pergunta, e tem um dado que eles têm tipo um censo nutricional, que é o INHANES, e esse censo nutricional eles fizeram uma curva dos últimos, sabe, do final da década de 70 para 80 até 2010, e eles mostram o seguinte: o consumo de... Esse é muito interessante, gente, esse gráfico. Ele é um consumo de açúcar, ele vem aumentando para a páreo com a prevalência da obesidade nos Estados Unidos, até 1999, aonde o consumo de açúcar começa a descer, só que a prevalência de obesidade continua subindo. Então, há uma desconexão nessa hora. Então, para aqueles que batiam naquela tecla assim, o consumo de açúcar, o problema são os macronutrientes, é o açúcar demais, o consumo de açúcar começou a descer e a prevalência de obesidade continuou aumentando. Né? Então, isso foi realmente um balde de água fria na comunidade científica que tinha essa linha de raciocínio. É claro que o cientista, na verdade, ele tem que conviver com o erro, com a dúvida. Né? É natural do trabalho. Então, tentar entender e tentar se remodelar nas perguntas, né? Para tentar ver que caminho que ele vai conseguir, né, traçar a partir daquele insucesso, vamos dizer, para tentar responder de fato o que estava acontecendo. Né? Então, para a gente, hoje, uma coisa é pensar nessa origem da obesidade. Eu acho que Claude Bouchard é um pesquisador, né, super renomado, que historicamente trabalhou a vida inteira, né, tentando entender causas da obesidade, né, porque existem indivíduos obesos. A pergunta científica dele não era entender por que estava aumentando a obesidade, era por que existem indivíduos obesos. Né? E teve um congresso acho que foi do ACSM, foi do American College, que ele palestrou, que ele fez um apanhado de carreira, que foi sensacional, já estava velhinho já. Ele faz um apanhado da carreira dele e ele fala o seguinte, ele fala assim, a conclusão que eu chego até hoje,
né? Primeiro ele fala de um trabalho da década de 90 que ele publicou, falando sobre indivíduos gêmeos e como é que se você aumenta a quantidade de caloria naquelas pessoas, né? Você bota muita caloria para eles comerem. Esse trabalho foi sensacional, que eles prenderam os caras, né? Coisas que você só... Assim, conselho de ética hoje você não consegue aprovar, nenhum tipo de pesquisa assim. Eles prenderam os caras dentro de uma casa, né? Botaram uma meia dúzia de gêmeos lá dentro e eles colocavam 1.000 calorias a mais do que eles comiam geralmente para eles comerem todo dia, e eles controlavam qualquer movimento que eles pudessem fazer para não ter um aumento de gasto energético, porque eles queriam ver o quanto eles conseguiam engordar aqueles indivíduos, né? E aí, no final de um mês, eles tinham contabilizado exatamente quantas calorias que eles tinham ganhado, e aí eles foram equiparar, falaram assim, vamos ver se realmente eles ganharam quanto de peso de acordo com o que eles comeram, né? Matematicamente falando. E aí o que eles perceberam foi o seguinte, a média de peso que eles aumentaram foi de 3,2 quilos, a média que os indivíduos aumentaram. Só que quando você vai fazer o pareamento entre gêmeos, você vai falar assim, pô, gêmeos tantos engordaram tanto. Teve gêmeo que engordou 3, teve gêmeo, o irmão engordou 9, né? Teve gêmeo que engordou 4, outro engordou 8. Então, ele vai tentando mostrar, assim, ó, mesmo para gente que entende que a genética pode ser um fator preponderante para ganho de peso, o que está acontecendo com esses gêmeos aqui, né? Então, ele dá 5 causas. Ele fala assim, ó, até hoje o que eu entendo é o seguinte, tem 5 causas que eu acredito que sejam as principais para existir indivíduos obesos, né? A primeira causa ele chama de ciclos fúteis. Ciclos fúteis é como se tivessem vários ciclos energéticos no nosso corpo, que você gasta energia para ir e você gasta a mesma energia para voltar, você não vai para lugar nenhum, você não gera energia nenhuma, você não gera eficiência metabólica nenhuma, mas você gasta energia. E aí, há pouco tempo, conseguiram mapear assim, essa quantidade de ciclos fúteis que a gente tem em várias reações no corpo. Várias reações têm ciclos fúteis. Você joga um ATP para um lado, para ir para um lado, aí joga um outro ATP para voltar, e você volta para o lugar, você gastou e você não foi para lugar nenhum, né? Então, assim, existem diversas reações, existem reações de 4 etapas, existem reações de 100.000 etapas, assim, diversas. E aí ele viu o seguinte, existem pessoas que podem ter maior quantidade desses ciclos fúteis e menor quantidade. Será que essa é uma das razões? Ele deixou de lado. Talvez seja uma dessas razões. A outra razão ele chamou de eficiência de acoplamento, que era mais ou menos a quantidade de energia que você usa, né, a quantidade de oxigênio que você usa para gerar um ATP. A gente aprende, né, que o metabolismo mitocondrial é tudo matemático, bonitinho. Não é bem assim, né? Você tem vazamento ali de prótons. E aqueles vazamentos de prótons diminuem a eficiência, né, da geração de ATP, né? Será que entrou essa quantidade X de oxigênio e gerou esse tanto de ATP? Às vezes vaza. Mas, mesmo que seja algo contra a nossa evolução da espécie, existem algumas pessoas que vazam mais, né, prótons e vazam mais oxigênios, íons de oxigênio, e elas não conseguem gerar tanto ATP assim, então elas são menos eficientes. Mas os menos eficientes são aqueles que conseguem manter mais o peso, né? Então, existem pessoas que geneticamente podem ter maior ou menor eficiência de acoplamento. A terceira que ele cita é caloria perdida nas fezes. Isso eu acho interessantíssimo, que isso a gente pode associar muito a nossa... Assim, trabalhando com outros profissionais, com nutricionistas ou com médicos, a gente pode tentar entender melhor, né, o dia a dia. Que a gente fala muito pouco, né, sobre... os professores de educação física não têm muito essa intimidade, né, com trânsito gastrointestinal e monitoramento disso. Quando eu trabalho com fisioterapia, quando eu estava no Miguel Couto, durante 3 anos que eu vivi lá dentro, o fisioterapeuta vive muito isso também, esse controle, né, do trato gastrointestinal do paciente. Você vive um pouco mais, então eu paguei tendo um pouco mais de intimidade para entender controle de peso de paciente acamado, né, essas coisas. E aí, o que acontece? Acontece que algumas pessoas, elas realmente, quando elas comem mais, quando elas fazem sobrecarga calórica, 3 dias fazendo sobrecarga calórica, a microbiota intestinal dela toda se modifica para ela excretar mais calorias. Então, ela se defende de um aumento de entrada,
É como se o organismo ele equilibrasse pelas essas microbiotas. As microbiotas elas aumentam da população específica que vai jogar aquela energia para fora, né? E vai impedir que você ganhe peso. Agora, se você fizer um trabalho com a população que tem peso normal, né? Que é dito como normal, né? O famoso IMC até 24,9, e pessoas com sobrepeso e pessoas com obesidade, um outro grupo, você vê essa resposta de sobrecarga calórica, né? No grupo de pessoas com peso normal, só que você não vê nas pessoas que têm indivíduos com obesidade, indivíduos com sobrepeso. Então, eles são mais suscetíveis a partir dessa sobrecarga calórica, eles terem um aumento de deposição de energia no corpo. Eles não conseguem excretar. Interessante, né? Então, São mais eficientes energeticamente. eles são mais eficientes energeticamente. Para estocar. Exatamente. Pensando, eu sei que Alan adora esse tópico, né? Tópico sobre ser humano e evolução, tentar entender aonde socialmente nós chegamos e quem nós somos biologicamente, né? Nós estamos lá atrás biologicamente ainda, né? Ainda somos aquele Homo sapiens que viveu nas cavernas e é o caçador e o especialista em forrageamento, né? Então, e o armazenador de energia. Só que a gente evolui socialmente para isso entrar em total descompasso com a nossa vida moderna, né? Então, essas pessoas, na verdade, elas são eficientes num mundo, elas são extremamente eficientes para sobreviver num mundo que elas não precisam dessa ferramenta, né? Bem, outras duas coisas que ele fala sobre proteínas de desacoplamento, que estão associadas também à parte da gordura marrom, e há pouco tempo foi falado sobre a gordura bege, que ela pode ser uma gordura que ela se modifica, né, e ela consegue gerar termogênese, consegue aumentar a taxa metabólica sem o trabalho mecânico, e a genética, né, que algumas pessoas são predispostas geneticamente, mas menos de 10% das pessoas são predispostas geneticamente a ter a obesidade importante, né, grave, né? Existem mais de 200 mil genes que estão associados à obesidade. Esses genes, eles têm impacto pequeno, né, no ganho de peso, e você precisaria somar um polimorfismo, né, associado a praticamente todos eles para você conseguir realmente olhar e falar assim, não, essa obesidade ela tem um fundo genético importante. A maioria não. Baterias avessas. Exatamente. Então, o que você... na maioria desses casos, o que você vê? Você vê crianças, né, abaixo de 10 anos que já aparentam uma obesidade importante. Essas você precisa levantar uma bandeira vermelha e tentar observar melhor o que está acontecendo com o corpo dessa criança. Que parece que ela pode estar, né, ela pode ser modificada geneticamente, e aí você precisa realmente de um aparato um aparato terapêutico, né, uma abordagem diferenciada para controlar a saúde daquele indivíduo, né? Mas em geral você precisa somar muita coisa para ter um indivíduo com uma obesidade importante, né? O que ele quer dizer é o seguinte, né? Assim, o comportamento é importante, né? A biologia é importante, a biofísica, né, da questão é importante, mas nada trabalha separado, nada tem um impacto tão grande ao ponto de a gente separar e falar assim, ó, agora nós entendemos qual é o nexo causal, né, qual é a relação causa e efeito com a obesidade. Não pode ser assim. É muito difícil de fazer essa relação. Essa questão das crianças, só complementando, ainda pode sofrer influência dos pais, tanto do ponto de vista genético, epigenético e fenotípico. Tem trabalhos que são recentes, eu acho que eles não têm ainda, eles não estão ainda no radar da ciência como um todo. Você pegar o último encontro que teve de obesidade na Royal Society lá em Londres, cara, Kevin Hall, David Ludwig, os caras falando da hipótese da frutose, porrada de cara, o Robert Lustig, que é o cara do Vice, etc. E os caras da hipótese do recurso maternal, do modelo competitivo, nem são mencionados. São os caras lá do grupo do James O'Hill, do Carl Lavie, do Eduard Arca, que trazem a atividade física para a obesidade. Eles são muito mecanicistas, tá, Ramon? Sim. Mas... eu concordo com você. Mas, beleza, que eles são mecanicistas, mas eles estão trazendo uma informação para agregar. E, por enquanto, eles estão meio de lado, à margem. Eu não sei se nos próximos anos
eles vão conseguir evoluir com as demonstrações empíricas para poder trazer. Na prática, eu, como fico observando, eu já olho algumas coisas que fazem sentido se você quiser fazer aquela relação enviesada de olhar para aquele assunto conforme o que você... Ou seja, ajustar a realidade ao mecanismo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas você consegue observar alguma coisa que teria uma parte da explicação nesses modelos que ainda estão à margem. Mas só para complementar que, mesmo a criança, ainda você pode fugir da genética. Sim. Tem a questão comportamental que você tanto gosta. No caso da criança, realmente é quando você observa uma obesidade grave mesmo, né? Assim, uma criança menor que 10 anos, que ela tem muito pouco tempo de ingestão calórica errada para gerar aquele tipo de obesidade. É nesse que você levanta a bandeira vermelha. As crianças que estão acima do peso, né, como a gente vê uma proporção gigantesca hoje, infelizmente, de crianças acima do peso, assim, essas você vai ter uma relação comportamental e ambiental, né, muito maior do que biológica, né, a influência dos pais, tanto na dieta pré-natal, quanto, né, na dieta pós-natal, ela está influenciando diretamente. Mas quando o caso é genético, ele realmente ele acho que salta aos olhos. Você olha aquela criança e fala assim, tem uma coisa de... nível que é um percentual baixíssimo. Exato. Falou, é né? menos de 10%. Menos de 10%. Perfeito. Obesidade hoje, você me fez lembrar de uma coisa, Alan. A obesidade hoje, ela entrou em 2024, saiu um trabalho num desses Nature Group, num desses dos grupos Nature, uma revista muito interessante, que fala o seguinte: ele fala sobre essas questões entre os pesquisadores e as linhas de pesquisa de estudo da obesidade. E ele fala o seguinte: olha, hoje a gente tem basicamente 4 paradigmas de raciocínio sobre essa epidemia, né, de obesidade. E quais seriam esses paradigmas? É o paradigma do balanço energético, né, considerando que o consumo de energia está desequilibrado, associado também a um desequilíbrio do gasto energético, né? Então, assim, tudo está se baseando no desequilíbrio de balança entre entrada e saída, né? O outro paradigma é o paradigma do carboidrato insulina, né, que assim, a exposição crônica a altos índices de carboidrato faz com que você fique com uma hiperinsulinemia, né, crônica, e isso vai gerando um distúrbio metabólico no seu corpo, né, e porque esses adipócitos vão sendo expostos àquela quantidade de insulina a vida inteira e vão gerando aberrações metabólicas, não só hiperplasia e hipertrofia, mas aberrações metabólicas, mudanças de comportamento metabólico nesses adipócitos. E existem os outros 2 que são mais recentes. E no final ele faz uma proposta que eu acho muito interessante, que é mais ou menos, vamos lá, gente, cada um aqui coopera com um fragmento, né, do raciocínio. A gente não está aqui para competir sobre quem tem a razão sobre a origem dessa pandemia, dessa pandemia obesidade. Né? A gente complementa o raciocínio um do outro. Ele fala que é o paradigma do redox, que ele fala que há um desbalanço entre espécies reativas de oxigênio. Para quem não sabe, espécie reativa de oxigênio é a mesma coisa que radical livre, né? E a quantidade de entrada de espécie reativa de oxigênio no corpo e a saída, né? A limpeza desses radicais livres. Então, esse desbalanço redox estaria gerando uma oxidação em diversos sistemas do corpo, e esses sistemas com aumento de espécie reativa de oxigênio estaria enganando alguns sistemas do corpo, como o pâncreas, sinalizando algo que mimetizasse a insulina, ou indo lá no hipotálamo e sinalizando algo como se fosse um peptídeo que aumentasse a fome, né? Então, isso seria o terceiro paradigma. O quarto, ele chama de obesógenos. Uma vez eu estava num congresso que teve uma parte muito pequena sobre isso. Mais uma vez, assim, não é muito, né, da área específica da educação física, mas eu, como professor de fisiologia, uma das coisas que sempre me interessa é mecanismo,
né, eu fui olhar e eu achei muito interessante, parece que essa linha é cada vez mais, né, crescente, que fala sobre elementos que estão no ambiente, né, que são responsáveis por gerar uma disruptura metabólica no seu corpo, né? Alguns associados ao plástico, que envolve a nossa comida, ou a poluentes, ou algo que está na água, e isso gera uma disruptura metabólica que faz com que o nosso corpo entenda que alguma coisa precisa ser armazenada e que alguma coisa precisa ser hipersinalizada. Então, a gente tem esses quatro paradigmas, essas 4 frentes de raciocínio, em que ele diz assim, ó, a gente precisa entender esses raciocínios com complementaridade, né? É claro que o balanço energético alterado, ele vai também alterar o aumento de carboidrato no corpo, que vai aumentar a quantidade de espécies reativas de oxigênio, né? Que vai aumentar essa hiperinsulinemia, que está associada a plástico que está envolvendo a comida ultraprocessada que você vai comer, que tem aquele elemento que é um disruptor metabólico, que está no plástico também, e com o mundo, né, os centros urbanos, cada vez mais com elementos químicos e com poluentes e com diversas outras coisas que estão associadas ao que a gente ingere no dia a dia, ou que a gente respira também, gerando esse problema. Assim, dá para você bater um martelo? Claro que não. Esse modelo é um modelo contínuo. Ele não é um modelo que você consegue... Assim, a gente fragmenta para entender didaticamente. A gente não fragmenta porque aquilo ali existe fragmentado. Aquilo acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, essas 4 linhas de raciocínio, hoje, elas se tornaram, acho que, o meu foco principal de busca para tentar entender o que, acima de tudo, muda o seu comportamento, né? Porque, no final da história, o comportamento é que vai ser mudado para você escolher aquilo que entra pela sua boca. Deixa eu fazer um questionamento para os dois, provavelmente, que me intrigou, que eu estou pensando desde que tu falou. Que o consumo de açúcar veio subindo, e em determinado momento, não sei se foi o marco temporal, mas está na minha cabeça aqui, 99. 99, exatamente. Em 99, ele tem uma quebra ali. Sim. Os índices de prevalência de obesidade continuam aumentando e o consumo de açúcar começa a diminuir. A diminuir, exatamente. Provavelmente eles devem fazer isso com várias outras coisas no manuscrito, tipo consumo de outras coisas. Nada chama atenção, assim, alguma coisa que tenha substituído, sei lá, alguma coisa que eles colocaram em alguma... sei lá, frutose de... Saltou no tópico. Alguma coisa acontece nesse momento aí que você pode falar, opa... Meteu a barrinha de mielina e fez uma condição saltatória. Porque eu vou dar um exemplo. Sei lá, você começa a ter um aumento do consumo de Gatorade. Não, peraí. Gatorade? Não, é açúcar? Opa. Então, alguma coisa fica... deixa o pessoal menos decepcionado, né? Usando as palavras que você usou aí naquele momento. Pedro, isso aí parece, né, o ponto-chave da questão hoje, global, né? Nos Estados Unidos, eles já sabiam o que estava acontecendo ali, só que o dado foi dado cru, né? Você chega e expõe o dado no censo, você expõe o dado no censo e você espera a comunidade científica questionar, né? Então, assim, de certa forma, as pessoas já sabiam o que estava acontecendo, principalmente num país como os Estados Unidos, que vive à base de alimentos ultraprocessados, né? Então, eu acredito que seja o tópico principal de entendimento da nossa vida atual, né? Na vida como educador físico que trabalha direto, né, com indivíduos que precisam se movimentar mais, mas que a gente precisa educar a ter uma vida mais saudável, né? Nutricionistas, médicos, psicólogos. O cerne da questão parece estar próximo, né, orbitando o mundo dos ultraprocessados. Esses ultraprocessados, eles nunca mudaram de percentual em consumo nos Estados Unidos. Eles sempre beira 50%, 54%.
O americano, ele come mais da metade. Para pensar que isso é a média populacional é 50%, 53% mais ou menos de consumo de ultraprocessados diário. Você imagina quem está ali, né? Se é a média, você imagina que tem gente que come 100. Sim. Né? Você imagina que tem gente que come muito mais que isso, se a média é mais da metade. Pior, Reino Unido consome 60%. Né? O que me surpreendeu. Não é muito falado hoje porque o Reino Unido é pequeno em relação aos Estados Unidos. Só a população de indivíduos com obesidade americana é maior 50 vezes que a população do Reino Unido inteira. Né? Só que o Reino Unido hoje tem um problema gigantesco em relação à obesidade, né, que em ordem de grandeza global ela percentualmente, né, é menor, mas eles têm que resolver o problema deles, né, o problema da casa deles ali, que é gravíssimo. É gravíssimo. Bem, eu acho que eu vou começar a falar do ultraprocessados, então, que eu acho que... Porque aqui a gente tem 2 pontos, que ele fez uma condução saltatória aqui do quem é mais pesado come mais para a questão dos ultraprocessados. Quando ele fez a pergunta, eu já sabia para onde você ia. Um conhece o que o outro fala aqui. Então a gente já sabe mais ou menos a linha de raciocínio. A gente tem pouquíssima divergência, inclusive. Eu nem sei se tem. Também acho que não acho que se tivesse são pouquíssimas, Alan. Eu acho que meia hora de conversa off a gente ajusta. Mas você teve aqui 2 tópicos, que é o já passou pelo primeiro, quem é mais pesado come mais, isso é uma pergunta, eu falei em modo afirmativo, e aí na sequência seria a questão dos ultraprocessados, que o Pedro avançou, sem saber. Eu queria que você já pegasse um gancho para o outro, porque essa questão de mais pesado, comer mais, não sei se você vai falar da... Isso realmente é um tópico que encaixa um no outro e de assim, importância fundamental do entendimento de toda a classe de saúde, em que os dados que surgiram são muito recentes, as pessoas têm pouca intimidade com eles, eu entendo isso, né? Mas eles são uma descoberta dentro do controle do apetite e do metabolismo. Né? Que a gente tem que tentar entender o seguinte... Quando a gente vai estudar sobre balanço energético, o que o balanço energético é didaticamente? É uma balança entre as calorias que entram e as calorias que saem. Né? A gente aprendeu na faculdade, trabalhando, que a gente precisava gerar um balanço calórico negativo, né, nas pessoas para elas emagrecerem. E que esse balanço calórico negativo precisaria ser restringindo, né, a entrada e aumentando a saída. Né, gastando mais energia e impedindo um pouco essa entrada de energia para que esse corpo, né, começasse a perder peso e entrasse num quadro de saúde, né, e no quadro desejado pelo cliente também. Só que com o tempo, e eu acho que todos os profissionais que investiram muito, né, em trabalhar nessa área de emagrecimento entendem, né, que tem uma experiência longa, já de décadas como a gente, entendem que isso é uma luta em glória. Isso é uma luta em glória. Né? A gente tem cases de sucesso, com certeza, só que a maioria esmagadora das vezes, e os estudos mostram isso, as pessoas vão cair num estado de frustração. Né? E a nossa taxa de sucesso é uma taxa baixa. Ela não é grande. Isso não é um problema do profissional envolvido. Isso é um problema do fenômeno envolvido. Então, hoje o que a gente sabe é que o nosso organismo se defende, né, de balanço calórico negativo. Ele consegue se defender. Teve um congresso em Toronto, eu acho, em 2021, que eles fizeram um apanhado, né, do congresso e escreveram um artigo. Foi muito legal. E nesse artigo eles citam um trabalho que foi um modelo matemático. Eles pegaram, uns caras criaram um modelo matemático que eles pegaram 50 anos de pesquisa sobre perda de peso e manutenção do peso perdido, para tentar entender aonde está o sucesso. Né? E o que eles perceberam? Né? Esse modelo matemático pegou esses 50 anos de dado e fez uma simulação. Como é que seria a gente tirar 25% de caloria da dieta daquele indivíduo durante 2 anos, e o que aconteceria com ele?
Aí o que, que eles perceberam? Que realmente você tem uma queda do peso, né, nos primeiros 6 meses, e depois você faz um platô com tendência à subida dos 6 meses até os 2 anos. O que, que acontece ali? A gente sabe do peso. Mas o que, que acontece em relação ao comportamento daquele indivíduo? Parece que assim, a cada quilo que ele perde, ele tem uma diminuição da taxa metabólica dele em 25 calorias e um aumento da fome em 95. Então, assim, a cada quilo que ele perde, ele aumenta 100 calorias de fome. Assim, a fome, isso eu escutei de um pesquisador fantástico, que eu acho que hoje é um chefe dessa linha de pesquisa de comportamento e controle do apetite e gasto energético, que é o John Blundell, britânico. Ele está se aposentando. Ele fala uma coisa que eu acho fantástico, no sentido, uma característica evolutiva. Ele fala: fome é consciente, fome é perturbadora, ela precisa ser assim. A fome não pode ser inconsciente, senão a gente morre, né? Você precisa ter consciência da sua fome para você buscar alimento. Então ela é um sentimento extremamente irritante. Então você imagina aquela pessoa que ela perdeu 5 quilos, aumentou 500 calorias de fome, né? E o metabolismo dela já reduziu 125. É esse indivíduo com 5 quilos a menos, né? Ele vai lutar até quando para conseguir manter aquele peso? Existe uma estigmatização que eu acho triste, até os próprios professores de educação física participam desse estigma, que é como se o indivíduo precisasse lutar, sabe? David Goggins, né? O indivíduo que conseguiu ser Navy SEAL, conseguiu... A vida não é assim, né? Todo mundo não é David Goggins e nem tem que ser, né? A gente não tem que ser um militar, né, e viver num bootcamp para tentar ter uma vida saudável. As pessoas não suportam isso emocionalmente, né? Então, assim, é o fisiológico enviando sinais para o seu comportamento e lutando contra, né, se defendendo contra aquele balanço energético negativo até que você volte àquele ponto, né? E quanto tempo você suporta aquilo, né? Então, assim, isso reflete a nossa taxa de sucesso, né? Então, assim, existe uma defesa, né? O corpo se defende, né? O corpo se defende, né, desse déficit de energia, né? E quando a gente vai entender da onde vem a fome, ela também está relacionada, assim, a fome, ela majoritariamente, a gente não entendia de onde ela vinha, porque uma coisa é fome, a outra coisa é saciedade. E isso era de difícil entendimento para os pesquisadores que vêm da área mais mecanicista, como eu mesmo, né, que tem a minha formação, uma formação em fisiologia básica, entender essa neurociência do comportamento, né? E o que é, como é que você faz, hoje a gente tem um espectro maior de avaliação, né, em dados psicométricos, né? Eu fui ter uma intimidade um pouco maior de uns anos para cá sobre como é que você quantifica, né? Como é que você quantifica raciocínio, né? Desejo, né? Vontade, prazer. Então, hoje a gente tem realmente alguns questionários e algumas avaliações que elas têm reprodutibilidade alta, que a gente consegue entender melhor o comportamento humano e quantificar, né? E hoje a gente consegue entender o seguinte: se a pessoa tem fome, da onde a motivação para comer vem, né? A gente não sabia de onde ela vinha até 2012, por aí. A gente não sabia, até que o grupo do John Blundell começou a pesquisar e publicar, mostrando que existia uma relação muito forte entre a quantidade de massa magra que você tinha e a quantidade de caloria que você comia por dia, quando você está livre para comer. Então ele via uma correlação forte e não via essa correlação com a quantidade de gordura e nem com o IMC. Então, assim, o IMC não é um determinante do quanto você come por dia, e a percentual de gordura não é um determinante de quanto você come por dia, mas a massa magra sim. A massa magra é. E aí, a partir desse trabalho, diversos outros pesquisadores começaram a tentar reproduzir aquilo ali e viram a mesma coisa. Realmente, a quantidade de massa magra que a gente tem no corpo é o determinante do quanto você come por dia e da quantidade de comida que você bota em um prato. Então, o quanto você divide o tamanho do seu meal size, né? O tamanho do seu prato, ele é determinado pela quantidade de
de massa magra que você tem. Aí diversos outros pesquisadores começaram a desdobrar isso aí e entender que, na verdade, o determinante era a taxa metabólica basal. É que ela é muito determinada pela massa magra. Então, a taxa metabólica basal é o grande determinante da motivação para comer. Pra deixar claro, Ramon, quando você fala massa magra, para não confundir com massa muscular sozinha. Exatamente. Né? Isso é importante entender que quando a gente avalia a massa magra, acho que mais ou menos 50% é massa muscular, mas você tem órgãos e você tem órgãos que têm altíssimo metabolismo. Por mais que eles sejam pequenos, eles têm uma taxa metabólica altíssima, né? Coração, por exemplo. Coração e rim tem um metabolismo altíssimo. Né? E o fígado, ele contribui porque ele tem uma massa muito grande. Então, o metabolismo hepático e o metabolismo muscular, no geral, eles contribuem com a maioria, né, do gasto energético, né, nessa taxa metabólica basal. Fígado é importante, não pode ferrar muito o fígado por causa disso. Né? Então, essa história mostra pra gente o seguinte: a gente precisa entender melhor da onde vem fome, motivação para comer. Né? E a gente começou a entender realmente, o que mostra é que a motivação para comer, ela vem da taxa metabólica basal. Bem, se ela vem da taxa metabólica basal, começaram outros questionamentos. Então quer dizer que se eu aumentar a minha taxa metabólica basal, eu aumento a minha vontade de comer e aumento a minha comida por dia? Sim, você aumenta. E aí, isso dá pano para manga para uma mídia que é extremamente irresponsável na comunicação com o público. Isso é um problema muito grande. Porque o que foi falado em diversos jornais no mundo inteiro, quando esses trabalhos começaram a surgir, é que exercise makes you fat. Exercícios fazem você gordo. Porque elas pegaram e leram de qualquer forma aquilo ali. Quer dizer, elas não leram, elas leram o título, traduziram e aquilo virou um pânico geral. Porque as pessoas achavam que se elas gastassem caloria, elas iam comer mais, elas iam engordar mais e aquilo não ia resolver nada. Então, assim, isso foi um desserviço de mídia que faz com que a comunidade científica tenha que voltar 10 passos para tentar explicar que não é nada disso, que as coisas não funcionam dessa forma. Né? Então, a gente foi desenvolvendo, né, o raciocínio. Ainda temos problemas com isso, mas isso saiu do foco. Hoje, a gente chegou a que ponto? A gente chegou ao ponto de que você tem uma motivação maior para comer quanto mais você gasta energia. Sim. Só que o sedentarismo, ele é o grande vilão do seu controle de apetite. Aí tem um cara que lá em 1956 ele publicou um trabalho que ficou um pouco perdido dentro da comunidade científica. Por quê? Porque os pesquisadores, da década de 80 para 90, até início de 2000, os pesquisadores se dedicaram muito a entender vias metabólicas. Eu entendo que eu fiz parte desse processo também, de entender vias metabólicas, entender como o metabolismo funcionava, mas parece que já havia trabalhos lá atrás, década de 50, tentando entender por que as pessoas comiam mais ou menos de acordo com a energia que elas gastavam. E foi realizado um trabalho numa fábrica de juta em Calcutá, na Índia, em 1954, por aí, em que os caras resolveram avaliar de acordo com a função de cada funcionário da fábrica de juta. Aí vocês imaginam, Índia 1950, uma fábrica de juta, né? Então, assim, existiam trabalhadores que tinham um trabalho extremamente físico, com um gasto energético muito alto, e eles foram graduando esse trabalho físico deles até aqueles que eram completamente sedentários dentro da empresa de juta. Aí o que eles fizeram? Eles foram vendo o quanto cada um comia, mais ou menos em calorias, associado ao que eles faziam, o quanto eles gastavam de energia. E foi fantástico, gente. Fantástico. Por quê? Porque eles perceberam claramente que existia uma correlação entre o que você gastava e o que você comia, muito em equilíbrio. Quanto mais você gastava, mais você comia, pareado com o que você gastava. Você não estava comendo mais, você estava comendo alinhado com o que você gastava. Só que chegava um momento que havia uma ruptura.
dessa linha. Uma desconexão entre o que você comia e o que você gastava. E eles perceberam que existia uma função específica. Eu falei assim, olha, esse cara aqui, ele se movimenta menos que os outros. Mas a partir dele, os outros que estão se movimentando cada vez menos vão comendo cada vez mais. Peraí, o que está acontecendo? E aí eles chamaram isso de curva em J, né? Que existe um descompasso, existe uma área do gráfico em que você olha e você vê que quanto menos você faz, mais você come, até o momento que você chega no ponto de equilíbrio, que você vai comer exatamente o que você gastou naquele dia. E a partir dali, você vai alinhado. Quanto mais você gasta, mais você come. E tem um ponto específico que foi encontrado há pouco tempo atrás, que eu vou deixar para o final, sobre que gasto energético foi esse? Qual foi o ponto mínimo? Em 1956, a gente não tinha muita ferramenta para entender caloria, gasto energético, nem dava para fazer isso. Só que hoje parece que a gente chegou mais ou menos à suspeita de qual foi o ponto mínimo, né? Qual foi o ponto lá, a curva do J, né? Aonde que esse J começou a virar na curva ali. Então, hoje, a gente sabe que massa corporal magra é um preditor fortíssimo para o apetite, controle do apetite. A gente sabe que quanto mais se gasta energia, mais se consome quando a gente está numa situação ad libitum. Eu sei que o Pedro gosta muito de pensar de uma forma que eu também gosto, que, assim, estudos clínicos randomizados, desculpa, gente, estudos clínicos randomizados, eles são muito importantes para algumas respostas, mas eles têm, por quê? Porque eles têm uma validação interna muito grande, fazem um controle muito grande. Só que quando a gente vai para o dia a dia, algumas coisas, elas não têm reprodutibilidade e a validação externa delas cai muito, né? Então, o que me fascinou em relação a essa linha de pensamento de balanço energético e controle do apetite é justamente entender que aquela é a vida real. As pessoas, elas vão comer por diversos fatores. O ser humano, ele come por diversos fatores, né? Quando você vai estudar comportamento alimentar, você consegue entender que o ser humano, ele consome para sentir prazer, ele consome para buscar o prazer sentido, ele consome para buscar o prazer que um dia ele sentiu que já foi perdido, ele consome para socializar, ele consome para organizar emoções, ele consome por diversos fatores, né? Então, assim, existe a fome homeostática, né? Que os sinais biológicos falam assim, vai lá comer que está faltando energia. E existe aquela fome hedônica, que está associada àquilo um dia te fez feliz. Então, vai atrás daquilo ali, né? E, então, assim, é uma gama de raciocínios que a gente consegue estabelecer hoje para tentar entender quais são as razões de comer. Mas é claro que a gente sabe que a massa magra hoje é o preditor mais forte da motivação para comer. Então, quem tem mais peso corporal, né, magro, massa magra, come mais associado ao que ele está gastando, mas em equilíbrio que ele está gastando. Mas é isso. Perfeito, Ramon. E aí, você já falou bastante aí da questão do balanço energético, que já estava lá na frente, e não passou ainda pelo ultraprocessado, que você começou a falar do ultraprocessado. Exato, gente. Exato. Voltou nele. Ultraprocessado é uma seara super complexa. Eu acho que a gente vai acabar um dia falando só sobre eles e ia ser um papo interessante, papo de muitas horas. Mas eu vou tentar fazer um apanhado em resumo aqui. Ultraprocessado, ele entrou em voga por uma questão muito curiosa. Ele, dentro da comunidade científica internacional, ele acabou entrando em questão por causa de um grupo de brasileiros, né? Para quem não conhece, Carlos Augusto Monteiro é professor-chefe do do Núcleo de Pesquisa, Epidemiologia e Nutrição NUPENS, na USP, e hoje ele é o grande pesquisador brasileiro no cenário internacional. Hoje ele tem quase 80 mil citações pelo mundo. Nenhum pesquisador brasileiro tem tantas citações como ele. Só que mais da metade das citações dele, elas começaram a partir do momento que ele entrou nesse cenário internacional, onde ele tomou uma saraivada de crítica. Ele veio com um trabalho em 2008, mais ou menos, falando o seguinte, na verdade, de tudo que a gente conseguiu estudar,
de todo amarrado epidemiológico que a gente conseguiu estabelecer, hoje a gente entende que os ultraprocessados são os maiores causadores da obesidade. Nossa, mãe, isso aí deu pano para manga globalmente. Primeiro é importante lembrar que ele é o cara que cria o termo. Ele cria o termo ultraprocessado. Ninguém conhece. Na verdade, assim, a nova, que chama de classificação, a gente usa uma coisa chamada nova, que é a classificação nova dos alimentos, que foi criada por ele e hoje é adotada por diversos países, né? Diversos países hoje largam aquela pirâmide nutricional, onde a gente tinha macronutrientes como a principal fonte, né, de estabelecer relação com a dieta, para grau de processamento. Então, ele cria essa nova e ele alega que o grau de processamento é o maior responsável pela epidemia de obesidade no mundo. Então, isso dá um pano para manga. Por quê? Porque a gente volta naquele gráfico do açúcar e do Haynes, o gráfico do açúcar e da obesidade, porque a primeira pessoa que chegou na comunidade internacional para dar uma entrevista e falar com muito criticismo sobre ele, falar mal do trabalho que ele estabeleceu, foi o Kevin Hall. Então, o Kevin Hall chega e dá uma entrevista dizendo que o grupo brasileiro não falou nada. E ainda tem uma coisa, né, gente? A ciência que vem do Sul não tem tanta credibilidade como a ciência que vem do Norte. A Europa e Estados Unidos, elas ainda estão, né, no topo da credibilidade científica, né, global. Então, vindo de um brasileiro, piorou mais ainda. E o Kevin Hall, ele é aquele cara que antes, ele primeiro bate. Depois ele com o John Speakman. Primeiro eles dão porrada, depois aí eles vão, mas ele tem uma vantagem. Ele volta atrás. Exatamente o que ele fez. É isso que eu ia falar agora. O Speakman nunca voltou para falar nada. Agora, o Kevin Hall deu uma entrevista em que ele falou que o grupo brasileiro não fez nada de diferente e que excesso de gordura, excesso de açúcar já é sabido claramente que gera obesidade e que a alta densidade calórica nos alimentos é algo que já todo mundo conhece e que nada foi falado sobre novidade. E aí, só que ele teve um insight do cientista. Ele voltou atrás, ele ficou se perguntando, ele falou assim, eu vou rodar um trial, eu vou rodar uma pesquisa em que eu vou fazer um estudo clínico randomizado e eu vou internar as pessoas. Eu vou internar as pessoas no meu hospital. Ele é pesquisador do NIH, ele tem muito dinheiro para pesquisar. Eu vou internar essas pessoas no hospital e eu vou avaliar realmente se existe uma associação forte da obesidade com o consumo de ultraprocessados. O que acontece? Existe uma disruptura nesse consumo. Aí o que ele fez? Ele botou o pessoal dentro do hospital e ele dividiu em dois grupos. Em um grupo, ele contabilizou cada caloria que cada um comeu e cada nível de processamento do que cada um comeu. Ele dividiu em dois grupos. Um era minimamente processado e o outro era de ultraprocessados. Aí, o que ele contabilizou? Ele contabilizou peso e ele contabilizou a quantidade de caloria que eles comiam ad libitum. Então, assim, é comida à vontade. Né? Vamos manter a validação externa? O ser humano ele come o quanto está exposto a ele. Vamos manter a comida à vontade. O que ele viu? E aí ele começa a desculpa dele, eu adorei, que ele falou assim, to my surprise... To my surprise? Sempre, então, assim, to my surprise. E ele fala, para minha surpresa, realmente, as pessoas, elas comem, em média, 500 calorias a mais se elas consumirem o ultraprocessado, considerando que ele conseguiu equilibrar, sabe? Ele conseguiu equilibrar o volume total de alimentos, elas estavam comendo 500 calorias a mais. As pessoas que estavam comendo ultraprocessados engordaram nessas semanas que elas ficaram, nessas 12 semanas, e as pessoas que comeram minimamente emagreceram. Então, assim, ele ficou olhando para aqueles gráficos e falou assim, isso é incontestável. Então, assim, a partir daí, assim, foi assumido realmente que o grupo do Nupins, né, principalmente o Carlos Monteiro e a Renata Levi, eles estavam certos no que eles falaram. Olha que, se eu não me engano, esse trabalho, o Ramon, ele é um crossover. Ele é um crossover. Não são as pessoas, é a mesma pessoa. Em situação diferente. Exatamente.
Exatamente. Ele equilibra as calorias assim, porque ele dá as mesmas calorias, ele fala, não, isso aqui vem de ultraprocessado. E, complementando, o John Blundell, um pouco antes no grupo dele, né? Eu não lembro quem foi, se foi o Graham Phillinson ou se foi James Stubbs, um deles fez um trabalho em que ele queria mostrar realmente que a relação... Ele não estava com a expectativa de falar sobre ultraprocessados, ele não tinha essa expectativa. Só que ele acabou usando no trabalho dele. O que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo mostrar que a relação entre taxa metabólica basal e consumo diário, ela se mantinha. Mas só que ele fez? Ele pegou um grupo e ele deu minimamente processado. E ele pegou o outro grupo, ele queria mudar a natureza dos alimentos para saber se essa relação se mantinha. Ele deu o alimento para outro grupo e tentou ver se essa relação se mantinha. Aí o que ele percebeu? Que a relação se mantinha. Quem come menos tem a taxa metabólica basal menor. Quem come mais tem a taxa metabólica basal menor. Quando você transfere do minimamente processado para o ultraprocessado, a relação está igualzinha. Quem come menos tem uma taxa metabólica basal, quem come mais tem a taxa metabólica basal maior. Só que come 30% a mais por dia de calorias. Então, assim, você tem... E aí, existe uma conceituação super profunda sobre por que os alimentos ultraprocessados geram esse tipo de disruptura na gente, né? Porque, na verdade, eles não são nem alimentos, eles são formulações, né? Eles são produtos alimentícios que parecem com alimentos. Eles não, né? Uma vez eu vi o Carlos Monteiro falar uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, não, o problema é que eles são mais que alimentos. Né? Eles são alimentos mais alguma coisa. Eles poderiam não ser alimentos. Né? Então, assim, hoje a gente tem um problema do que os ultraprocessados são. Eles são realmente um problema associado à estrutura dele. Ele é feito para ter um lucro maior, né? Ele é feito baseado em monocultura de soja e de milho, onde você extrai aquilo ali, você decompõe completamente substratos e você finge sabores, você finge texturas, você finge formatos para aquilo se parecer com comida. Só que a quantidade de aditivos que tem ali, a quantidade de edulcorantes, acidulantes, coisas que a gente não sabe nem ainda que tipo de consequência pode ter em relação à saúde, é gigantesca. Algumas coisas já estão começando a aparecer. Tem um trabalho se vocês não fizeram, eu convido a vocês aqui, a todos que estão nos assistindo, para entrar no Nutrinet Brasil, que é a maior coorte que a gente tem, que está rodando agora, é um estudo de coorte, em que a gente vira voluntário, a gente vai lá para virar sujeito de pesquisa para falar sobre o nosso comportamento alimentar. Bem, eu participei já, eu acho que é válido todo mundo entrar ali para falar sobre como se comporta. Então, repete aí, o Nutrinet. Nutrinet Brasil, tá? Que é só botar no Google Nutrinet Brasil e entrar lá e virar sujeito de pesquisa, que eu acho que vale muito a pena a gente acrescentar esse trabalho, porque assim, é uma coorte que ela, a partir dos dados que ela gera, a gente consegue fazer uma força para que hajam medidas institucionais para a gente mudar o panorama político em relação à distribuição dos ultraprocessados no Brasil. Porque existe um problema grande, inclusive dos profissionais da área de saúde, a achar que as pessoas comem pelo produto total da escolha delas. E o ambiente é um ambiente muito modificado, é um ambiente muito tóxico, e ele é um ambiente muito cheio de informações subliminares. Tentador. Exatamente, tentador, sedutor, e o ser humano não foi feito para resistir à tentação. Então, assim, o quanto é a nossa responsabilidade, é muito cruel para o indivíduo com obesidade escutar que a responsabilidade da obesidade dele a obesidade dele é dele, que ele criou aquele cenário com ele. É cruel. É por isso que é difícil, às vezes, você trabalhar com indivíduos com obesidade. Porque ele trabalha dentro de um estigma que o profissional da área de saúde olha para ele e fala assim, cara, você é uma pessoa que gerou isso em você, né? E quando a gente vai entender essa entrada, né, dos ultraprocessados no cenário e esse boom da obesidade no Brasil e no mundo, o Brasil reflete, né, o mundo,
Só lembrando de uma coisa, né? Os Estados Unidos consomem 50%, né, de ultraprocessados, mais ou menos, Reino Unido 60%, Brasil 26%. Então, assim, só que 26 já é uma quantidade que, pelos estudos, gera um problema na sociedade. Hoje a gente tem trabalhos que estão surgindo agora, né? Inclusive dessa coorte, trabalhos que estão mostrando o seguinte, que existe um declínio cognitivo em 5 anos de pessoas que comem mais de 20% de ultraprocessados no dia, em comparação àqueles que comem menos de 20%. Então a gente já sabe que existe isso e que existem ainda alguns trabalhos mostrando imagens cerebrais com pessoas que comem mais de 20% com micro-AVCs. Vou fazer uma viagem maluca aqui agora. Vamos pra Tentar viagem. juntar um monte de coisa. O Alan fala uma coisa que eu adoro, que é a questão da espontaneidade. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, né? Que você tentar criar essa coisa de matemática e tal, e faz aqui, faz assim, dificulta muito, porque para a gente conseguir fazer isso na nossa vida, né, o mundo real disso é muito complicado. É mais um ponto que eu e o Alan concordamos muito. E aí eu vou juntar isso com um negócio que eu assisti uma palestra do Gary Taubes há muito tempo atrás. Quando eu comecei no CrossFit, ele já estava popularizando ali as dietas low carb. O CrossFit usou muito ele para popularizar um pouco da low carb. E aí ele fala um negócio, cara, que para mim era espetacular. Ele fala, cara, tudo bem, eu sei, né, eu já entendi que para eu emagrecer eu preciso... o balanço energético ali, eu tenho que comer menos, né, do que eu gasto. Eu já entendi isso. E todo mundo tem o viés de falar isso. Você fala, como é que faz para emagrecer? Fala, come menos, gasta mais. Ele falou, pô, mas isso é tão vazio quanto você perguntar para uma pessoa que está passando numa sala de cinema, perguntar para o guarda que está o segurança que está na porta do cinema, falar assim, cara, como é que tá aí dentro? Falou, pô, tá lotado. Falou, mas por que tá lotado aí dentro? Por que eu tô obeso? Não, porque entrou mais gente do que saiu. Falou, pô, beleza. Isso é óbvio. É óbvio. Eu entendi. Entrou mais gente do que saiu. Mas aí vem a questão. O que fez essas pessoas entrarem? Né? Então, do ponto de vista espontâneo, aí, por isso que eu falei da viagem. Do ponto de vista espontâneo, que é o que o Alan tá falando, o que faz a pessoa ter o comportamento de ingerir mais do que ingerir menos. Você está dando para a gente aqui para mim, pelo menos eu entendi assim, uma dica de que comer ultraprocessados pode te levar para esse cenário. Sim. Porque se você tem um comportamento de basear a sua dieta em grande parte em ultraprocessados, você está inconscientemente comendo mais caloria sem eu necessariamente estar entendendo que eu estou fazendo aquilo. Exato. Junto com isso, imagino que devam ter outras coisas dentro dessa área da alimentação e que poderiam ajudar. Não sei se você pode pensar para a gente algumas delas, do tipo, cara, ultraprocessado é um ponto, sei lá, tem estudo que mostra que se você for se alimentar, pega um prato menor, também isso pode te ajudar, sei lá, tô viajando aqui, tá? Lembra que eu falei que era uma viagem tentando juntar um monte de coisa que a gente falou. Ramon, só uma coisa, vou pedir para você resumir, que quando você acabar, a gente já estourou o tempo. Quando você acabar, eu quero fazer uma pequena consideração e pedir para você partir para as palavras finais. Tá bom. Então, na verdade, eu vou resumir com uma coisa que diz mais ou menos em que situação a gente está. Em 2006 a 2008, um secretário britânico de saúde chegou e falou assim, eu quero juntar uma força-tarefa aqui para entender o que está acontecendo com o meu povo. Está todo mundo se tornando indivíduo com obesidade, né? O que está acontecendo aqui? E ele juntou mesmo maiores especialistas do Reino Unido e do mundo para trabalhar, para entender por que a obesidade estava acontecendo, o que estava acontecendo ali. Aí eles falaram assim, tá bom, a gente vai trabalhar para isso. Eles trabalharam durante 2 anos. 2 anos trabalhando e tal. E aí em 2009 eles publicaram. Aí ele falou assim, tá, e aí? Por que a obesidade tá dando um boom aqui no meu país? Eles falaram assim, por causa disso. Aí eles mostraram um mapa, um system map, né, em que eles mostraram mais de 115 elementos
mais de 300 interações, mais de 212 interações recíprocas. Obrigado, né? Em Não me falou diversos, nada. em diversos domínios em que existia um domínio biológico que tinha influência, existia um domínio econômico que tinha influência, existia um domínio geográfico, existia um domínio político, existem questões de todas as áreas possíveis associadas à vida do humano aqui, né? Social, né? Então, é difícil de você conseguir falar assim, ó, pô, e aí, para onde a gente vai? Todo mundo tá com essa dúvida hoje. A gente tem algumas pistas, né? Uma das coisas que eu queria só terminar para falar é o seguinte, quando a gente fala daquela curva em J que eu cheguei e falei, eu falei assim, não, pô, tem um ponto aí. Como tá acabando, eu vou falar. Na verdade, alguns trabalhos repetidamente acharam a mesma curva, falando assim, ó, quando você se movimenta mais, você gasta mais, você se gasta mais e você vai comer mais, só que você come equilibrado com o que você comeu. Você come equilibrado com o que você gastou. E depois chega um certo ponto mínimo que começa a fazer um descontrole ali. Né? Você não percebe que está sendo hiperalimentado. Que ponto é o ponto mínimo que fica associado realmente com o gasto energético que você tem? Parece que tem alguma coisa associada à quantidade de movimento e comportamento sedentário que a gente tem diariamente, né? Que é algo próximo de 7.100 passos. Então, assim, hoje eu acho que o papel do professor de educação física está muito mais associado em tentar estrategicamente controlar o comportamento sedentário. Alan é uma pessoa que ele dá um show falando nisso, ele sabe como poucos falam sobre comportamento sedentário, mas o comportamento sedentário parece que ele tem uma associação muito mais forte com a perda de peso associada ao controle dietético e a manutenção do peso baixo do que outras modalidades de gasto energético. Né? O quanto você consegue controlar o sedentarismo daquele indivíduo vai ter impacto maior do que algumas modalidades de exercício. Então, é mais fácil o quê? É mais fácil mudar o comportamento sedentário ou é mais fácil tentar criar uma modalidade de exercício que a pessoa vá lá 1 hora por dia e depois ela não seja educada para não compensar o resto? Só 7.100 para ir para a questão do equilíbrio alimentar e um número mais meio com variações na literatura, mas que a gente chega próximo de 8.000 para que essa resposta de vencimento do comportamento sedentário traga as respostas fisiológicas para diminuição do risco de morte prematura, ou melhor ainda, que eu prefiro, para aumento da qualidade de vida. Viver melhor o tempo que você tem para viver. Então está muito próximo o número. Eu queria fazer 2 apontamentos, mudei para 3. Mas vai ser muito rápido. O primeiro é o seguinte, em relação à sua pergunta e em relação à resposta dele, tem um artigo de 1997 do Gary Eger e Boyd Swinburne que está discutido por mim lá dentro. É só para fazer o jabá. Que eu digo que é uma abordagem ecológica da obesidade, que fala de todos esses fatores, desde o genético, o biopsicossocial, o ambiente econômico, o ambiente físico, o ambiente sociocultural. Ele trata disso de uma maneira muito simples, muito objetiva e muito legal para dizer, não sei. Sim. Ou para dizer, é isso tudo. É isso aqui. tudo aí. Melhor do que não sei, é isso tudo. É isso aqui. tudo aí. E eu estou discutindo isso lá dentro, no mesmo módulo que eu estou discutindo essa curva em J, em detalhe, trazendo o histórico desses artigos, começando lá em 1956 com o John Mayer, que é o primeiro cara que você viu. Então, fiz o jabá. Então, esse era o primeiro. O segundo, só fazer uma fofoca científica, que o Kevin Hall não é santo também, porque ele foi fazer esse negócio Isso é fofoca científica. Ele foi fazer esse negócio do ultraprocessado lá, esse trabalho de 2019 que você citou. Exatamente, 2019. Porque ele queria mostrar que a questão não era a low carb. Então ele falou assim, cara, eu vou mostrar, vou fazer aqui os dois, todo mundo aqui na divisão legal, e vai ter um que vai gerar um déficit. Era o cara, para desprovar um, ele aceitou, ele abriu a perna para um para dar porrada no outro. Tudo tem um... Mas ele é um cara... E no final terminou com To My Surprise. Exatamente. Mas ele é um cara que, porra, ele deu porrada no David Rubenheimer e no Stephen J. Simpson, no modelo da alavancagem proteica, que a gente discutiu aqui com a Vanessa Borrain, e ela falou também do Carlos Augusto Monteiro, e depois ele voltou atrás, ele tem essa capacidade. Então, esses 2 apontamentos. E o terceiro, que é para eu abrir para você, é que assim, foi o episódio mais difícil de eu fazer até hoje, e o mais legal. Difícil porque, assim, é muito difícil segurar aqui e não querer entrar numa conversa com você, de fato, porque o objetivo é trazer você para você expor aquilo que você conhece. Então, nesse sentido,
Cara, eu tive que nunca me segurei tanto. Por outro lado, fui mais feliz porque, assim, é muito bom, é prazeroso ouvir você falando de obesidade. Eu lamento que o dia que você deu a palestra lá no nosso grupo, Eu lamento também que você não pôde ir. porque eu estava aqui tava. gravando. Eu sei. Infelizmente, na época, eu já perdi algumas lá por causa disso, porque, cara, vocês marcam exata. A única agora que eu tenho certeza que eu vou ver é a do Pedro e a minha, porque a gente não vai marcar lá no dia. Então, cara, um prazer enorme, assim. Eu fico só com uma dor que a gente precisa conversar mais. Eu vejo, eu tinha muito Cauê aqui comigo, não tenho mais. Sim. E a gente converge muito em alguma coisa, mas a gente vai para lados diferentes. Alguns lados muito legais e outros que você foi para lá, eu fui para cá, mas não é de divergência, não. É só de estudar um ponto que eu não vou estudar, porque não é que eu não estudei. Eu não vou estudar porque não dá tempo. Exato. Como tem uns pontos que eu estudo que você não eu vai não vou, estudar. eu não vou me meter. Isso Exatamente. reforça a necessidade de a gente conversar, mas assim, foi o episódio mais prazeroso e mais sofrido do segundo eu começo que eu passei. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês, tá, o convite. É realmente um prazer. Estou sendo redundante. Prazer Poder ouvir enorme você estar falando aqui com vocês. sobre obesidade e ensinando tanto. Você deu uma aula aqui. Para mim, eu que sou apaixonado por esse assunto. Galera, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu, porque foi uma super aula. Eu vou abrir para você as suas palavras finais e a gente se despedir de todo mundo antes que o Pablo torça meu pescoço ali por causa do horário. Gente, queria agradecer muito ao convite, tá? Para mim, é extremamente prazeroso sempre estar com vocês. Eu acho que, assim, é uma dificuldade de nosso dia a dia, é muito corrido, né? A gente não consegue bater um papo, tomar um café, né? E debater mais, e a gente realmente consegue sair maior, né? A cada encontro que a gente gente sai maior. Para mim é um prazer gigante. E, acima de tudo, eu queria convidar a todos os profissionais da área de saúde a entender uma coisa, a fazer uma reflexão de que todos eles precisam trabalhar em parceria com outros profissionais. Assim, a nossa ferramenta terapêutica, ela tem o potencial dela, mas ela tem a limitação dela. E essa limitação, ela não vai ser aumentada, não vai ser diminuída com mais conhecimento. Ela é diminuída com complementaridade. Você precisa ter um parceiro do seu lado, um nutricionista, um médico, fisioterapeuta, um psicólogo. Essas pessoas, elas precisam trabalhar em conjunto com a gente. E esse conjunto, ele não pode acontecer depois que você acabou frustrando, né, o seu paciente, o seu cliente, com as terapias que elas foram ficando mais ou menos no meio do caminho. Eu acho que a proposta que eu deixo é que tudo tem que acontecer de uma forma conjunta e no dia 1, né, quando você quer realmente fazer uma abordagem, né, que seja mais assertiva, para tentar ter sucesso terapêutico com alguém, você precisa juntar uma equipe no dia 1, essa equipe toda está pronta para atender aquela pessoa que mais precisa. Excelente, Ramon. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Para mim, uma aula maravilhosa, mas eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do Ramon, já sabia o que vinha e gosto muito do assunto, e realmente você é uma referência para mim no assunto. Obrigado, Ramon, por você ter aceitado vir aqui. Tenho certeza que em mais algum momento a gente vai convidá-lo de novo para a gente bater um papo novamente. Aproveitem para curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo, essa aula maravilhosa que a gente acabou de ter. Um forte abraço, Pedro. Só agradecer, obrigado. Não é a minha área de expertise, apesar de ter contato direto com o Alan e estar tomando conhecimento das coisas, mas é muito proveitoso. Tenho certeza que todo mundo vai curtir demais o episódio quando ele for lá. Muito obrigado pela aula que deu pra gente. Eu que agradeço, Pedro. Tá? Pessoal, é isso. Um abraço.